Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Física Conectada com o professor Humberto. Então hoje vamos falar um pouco mais sobre termômetro. Para podermos realizarmos a graduação de um termômetro, precisamos tomar como referência a temperatura da água, principalmente o que ocorre nos momentos em que ela está mudando de fase, seja do estado sólido para o estado líquido, que é o caso da fusão, ou do estado líquido para o estado gasoso, que é o caso da ebulição. Então, sempre vamos considerar a água como referência e considerando esses dois pontos em que ocorre a mudança de estado físico, que nós vamos chamar de ponto de fusão da água e ponto de ebulição da água. E durante essas mudanças de fase da água, também é observado na prática que a temperatura permanece constante, por isso que é chamado também de ponto fixo. Então vamos ver exatamente como é que a gente pode graduar um termômetro e também como podemos converter de uma escala para outra. Então, lembrando que nós vimos já que atualmente utilizamos três escalas termométricas: a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. A escala Celsius é a nossa escala utilizada aqui no Brasil e também é a escala amplamente utilizada aí pelo mundo. Alguns países utilizam ainda a escala Kelvin, que é o caso dos Estados Unidos. E a escala Kelvin ela é utilizada no, em trabalhos científicos. Tá? Então, Kelvin em trabalhos científicos, Fahrenheit em países de língua inglesa e Celsius nos demais países praticamente. Então, como é que podemos fazer a conversão de uma escala para outra? Então, aqui vamos mostrar a vocês como é que a gente faz essa conversão de Celsius para Kelvin e de Celsius para Fahrenheit. Então, aqui já temos a relação matemática de Celsius Kelvin ou Kelvin Celsius. Mas eu vou mostrar como é que a gente obtém essa relação matemática aqui. Ó. Então, aqui eu tenho um termômetro que está medindo a temperatura, que pode ser na escala Celsius ou na escala Kelvin. Então, vamos dizer que essa temperatura aqui que ele está medindo corresponde a uma temperatura na escala Celsius que nós vamos chamar de Tc. E na escala Kelvin nós vamos chamar de Tk. Essas temperaturas são iguais, porém com valores diferentes, porque são escalas diferentes. Então, para fazer uma relação matemática entre essas duas escalas, nós precisamos utilizar uma proporção. Então, observe aqui que eu posso considerar essa medida de 0 a Tc, nós vamos chamar essa medida aqui de A, seria uma medida A, e de 100 a 0, que é do segundo ponto fixo até o primeiro ponto fixo, nós vamos chamar essa medida aqui de B. Da mesma forma, vamos fazer essa leitura também aqui para a escala Kelvin. Então, vou ter uma medida menor, A, e uma medida maior, B. Nós vamos pegar essa relação aqui ó, entre A e B. Então, A dividido por B vai ser igual. Então, na escala Celsius, o A é a medida menor, que corresponde a Tc menos 0, que é o valor intermediário menos 0. E o B é a medida maior, que é o valor lá de cima, menos 0, o valor de baixo. Da mesma forma, vamos fazer aqui na escala Kelvin. Então, temos Tk menos 273. E aqui, ó, embaixo, teremos 373 menos 273, que é a medida maior, menos aqui o 273. Então, vamos fazer essas contas e simplificar. Tc menos 0 dá Tc, 100 menos 0, 100. Do outro lado, vamos repetir o Tk menos 273. Embaixo, vamos ter 373 menos 273, que vamos encontrar 100. Então, aqui eu obtenho ó, 100 dividindo Tc e 100 dividindo Tk menos 273. Então, como tem o 100 nos denominadores dos dois lados, nós podemos aqui simplificar. Então, nós vamos encontrar aqui ó, Tc igual a Tk menos 273, que é exatamente essa relação aqui. Ó.
Então, também eu posso reescrever essa relação de outra forma. Então, dessa forma aqui, se eu tenho um valor em Kelvin, eu coloco o valor aqui, vou subtrair e obter o valor em Celsius. Vamos agora ver da escala Celsius para a escala Fahrenheit, o mesmo raciocínio que utilizamos anteriormente. Então, temos aqui uma temperatura, na escala Celsius essa temperatura corresponde a Tc, na escala Fahrenheit corresponde a um valor chamado de Tf. Temperatura Celsius, temperatura Fahrenheit, Tf. Então, aqui eu tenho uma medida menor, que eu vou chamar de A, e aqui também eu tenho uma medida maior, que eu vou chamar de B. E nós vamos fazer novamente aquela proporção. A medida menor A dividido pela medida maior B. Para a escala Celsius e para a escala Fahrenheit. Então vamos aqui ter Tc menos 0. Embaixo 100 menos 0. Aí na escala Fahrenheit nós vamos ter aqui, ó, Tf menos 32, que é esse valor Tf menos 32 dividido pelo segundo ponto fixo da escala Fahrenheit menos o primeiro. Então 212 menos 32. Então vamos fazer as contas agora. Tc menos 0 é Tc, 100 menos 0 é 100. Aí do outro lado nós vamos ter Tf menos 32. 212 menos 32 vai dar 180. Aí esse 180 eu posso simplificar. Então eu posso simplificar aqui, ó, por 20. Ou dividir por 20 e dividir por 20. Tirando o mínimo múltiplo comum. Então nós vamos encontrar aqui, ó, Tc, 100 dividido por 20. Vamos achar 5. Do outro lado nós vamos encontrar Tf menos 32. 180 dividido por 20, vamos obter 9. É exatamente essa relação aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Então aqui eu consigo, pego um valor que está na temperatura medida em Fahrenheit e eu posso obter esse valor na escala Celsius. Agora essa relação e a anterior nós podemos reescrevê-las. Por exemplo, se eu quero medir aqui, ó, encontrar o valor em Celsius estando em Fahrenheit, eu posso pegar esse 5 aqui, ó, jogar para lá, que está dividindo, ele vai multiplicando, vai ficar Tc igual a 5 vezes isso daqui, ó, para facilitar as contas. Então vamos obter isso aqui, ó. Então a temperatura Celsius vai ser igual a 5 vezes o valor que está em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Se eu quero fazer de Celsius para Fahrenheit, aí eu vou reescrever essa fórmula, essa relação aqui, e nós vamos encontrar essa daqui, ó. Então vamos ter, ó, Tc dividido por 5 vezes 9 mais 32. Aí eu vou obter de Celsius para Fahrenheit. De Kelvin para Celsius, já vimos, é Tk menos 273. E do contrário, de Celsius para Kelvin, vai ser Tc mais 273. Então essas relações aqui são obtidas das duas anteriores. Só escrevi de outra maneira para podermos utilizar quando for fazer o exercício. Vamos fazer duas questões. Uma caiu na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 2020. Então, com o aumento do efeito estufa, a chuva ácida pode atingir a temperatura de 250 graus Celsius. Então, temos aqui a temperatura 250 graus Celsius. Na escala Kelvin, esse valor de temperatura corresponde a quanto? Então, queremos transformar de Celsius para Kelvin. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos pegar aqui, ó, temperatura Kelvin vai ser igual a temperatura Celsius mais 273, que é esta relação aqui que estou utilizando, de Celsius para Kelvin. Então aqui eu tenho um valor em Celsius, que é 250, aí eu vou colocar aqui, ó, 250 mais 273. Então, somando esses valores, nós vamos obter, ó, 523 Kelvin. Então, a resposta aqui, ó, letra D. Temperatura Kelvin corresponde a 523 kelvins. Então, só fizemos o quê? Pegamos a relação que obtemos e fizemos essa conversão de Celsius para
Kelvin. Agora vamos ver um exercício tipo Enem. Esse gráfico aqui, ó, eu retirei do site Clima Tempo e desenvolvi essa questão aqui para vocês, que é questão tipo Enem. As questões tipo Enem vem muito gráfico para fazer análise do gráfico. Então vamos aproveitar esse momento aqui que estamos fazendo esse estudo de conversão entre as escalas e também fazer a leitura do gráfico. Então, Gramado talvez seja a cidade turística mais famosa do Rio Grande do Sul, por causa do seu clima europeu. É sede do Festival de Cinema de Gramado e fica a 830 metros de altura em relação ao nível do mar. Conforme o gráfico abaixo, podemos dizer que as temperaturas mínima e máxima durante o mês de agosto de 2020 em Gramado foram. Então, aqui eu tenho um gráfico que vai mostrar a temperatura mínima e máxima. A temperatura máxima está representada por essa curva vermelha e a mínima por essa curva aqui azul. Essas colunas aqui representam a precipitação, que seria a quantidade de chuva que caíram durante os meses do ano de 2020. Mas estamos interessados agora na questão da temperatura máxima e mínima no mês de agosto. Então, no mês de agosto, qual a temperatura mínima e máxima? Então, vamos aqui, ó. Tem o mês de agosto, então tem aqui a temperatura mínima e a temperatura máxima do mês de agosto. Então, no mês de agosto, a temperatura mínima corresponde, ó, a 10 graus Celsius. Aqui, ó, 10 graus Celsius. E a máxima, 20 graus Celsius. Então, olhando aqui no gráfico, encontramos a temperatura máxima e a temperatura mínima. Tem esses valores aqui, ó, na resposta? Cuidado, até tem, mas está em graus Fahrenheit, ó, 10 graus Fahrenheit e 20 graus Fahrenheit. A escala utilizada aqui no gráfico é graus Celsius. Então, essa resposta, a letra E, está errada. Então, não podemos dizer que é a letra E, porque está em graus Fahrenheit. Mas não tem 10 graus Celsius e 20 graus Celsius. Também tem, mas na letra B, a mínima 10, a máxima 25. Então está errado. Na letra A, a mínima 15 e a máxima 20. Também está errado. Então vai ser a letra C ou a letra D. E para a gente saber se é a letra C ou a letra D, precisamos fazer o quê? Converter de Celsius para Fahrenheit. Então vamos converter 10 graus Celsius e 20 graus Celsius para Fahrenheit, usando a relação de Celsius para Fahrenheit. Essa relação aqui, ó, segunda relação. Então TF igual a 9 vezes TC dividido por 5 mais 32. Então vamos resolver. Então nós temos aqui, ó, TF. TF igual a 9 vezes TC dividido por 5 mais 32. Então, primeiro eu vou converter a temperatura de 10 graus Celsius. Então, vamos fazer aqui, ó, TF igual a 9. Então, agora eu vou colocar, onde tem TC, eu vou colocar o valor 10 dividido por 5 mais 32, que faz parte da relação. Então, fazendo essa conta, nós vamos obter, ó, 9 vezes 10 dividido por 5, vamos encontrar 2. Mais 32. Então, aqui nós vamos encontrar TF igual a 9 vezes 2, 18, mais 32. Nós vamos encontrar o valor de TF igual a 50 graus Fahrenheit. Então, somando aqui 32 mais 18, 50. Da mesma maneira, vamos fazer agora para a temperatura máxima, que é 20 graus Celsius. Para 20 graus Celsius. Então, vamos encontrar TF igual a... Pegar essa relação novamente, ó, 9 vezes 20, que é a temperatura Celsius, dividido por 5, mais 32. Então, TF será igual a 20 dividido por 5, dá 4, mais 32. 9 vezes 4, vamos encontrar aqui, ó, 36.
mais 32. A temperatura na escala Fahrenheit será 68 graus Fahrenheit. Então aqui, ó, a temperatura máxima 20 graus Celsius corresponde a 68 graus Fahrenheit e 10 graus Celsius corresponde a 50 graus Fahrenheit. Então a mínima é 50, a máxima é 68. Então voltando lá para a questão, mínima 50, máxima 68, letra C. Tá certo, pessoal? Então finalizamos a nossa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau.